galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para o nosso segundo encontro do curso de Materiais de Construção. Bem, hoje eu vou falar sobre a história e a evolução dos materiais. Mas vamos lá de história. A história dos materiais é igual à história da humanidade. Para falar a verdade, os materiais é o espelho da história. Até porque períodos da história receberam o nome de materiais. Um exemplo disso é a Idade da Pedra, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro. Os materiais, eles eram de fundamental importância para a sobrevivência do homem. Até porque os homens usavam os materiais para construir o seu abrigo contra as intempéries da natureza, contra os animais ferozes, e onde ele abrigava a sua família e sua alimentação. Os materiais também serviam como ferramentas para seu trabalho, e eles usavam também materiais para servir como arma para caçar animais. Com o decorrer do tempo, o homem foi se aprimorando, começando a trabalhar melhor com os materiais, construindo coisas mais volumosas. Porém, o homem tinha necessidade de usar o material conforme ele encontrava na natureza. O homem tinha que se adaptar ao material que ele via na natureza, na floresta, no campo, onde fosse. Os materiais mais usados foi a madeira, o barro e a pedra. Com o passar do tempo, o homem foi desenvolvendo técnicas e começou a moldar os materiais conforme a sua necessidade. Já muda, os materiais é que tem que se adaptar às necessidades do homem. O homem começou a montar os materiais conforme a sua necessidade. Porém, as construções dos homens naquela época eram construções empíricas, era baseada somente na sua experiência. Ele fazia, caía, até que ele planejava, executava, dava certo e padronizava. E assim ele foi começando a se importar e começou a criar exigências, como a durabilidade, a resistência e a estética das suas construções. Agora eu vou falar sobre a evolução dos materiais de construção. A evolução dos materiais começa a partir do Egito Antigo. Naquele período, os homens, quanto mais poderosos, queriam mostrar mais e mais a sua superioridade através de obras de engenharia. Podemos analisar isso no Egito Antigo, onde o rei, o faraó, querendo mostrar o seu poder tanto na vida material, essa vida que vivemos, como na vida espiritual. Para mostrar o seu poder, ele tinha que construir grandes obras. Então, os egípcios foram responsáveis por grandes obras como as pirâmides, os grandes fortes da Núbia, palácios incríveis, estradas também. Os egípcios usavam como material o calcário e o granito. Foi com esses dois materiais que os egípcios construíram suas grandes pirâmides. Eles iam até as pedreiras de calcário, e usavam como martelo pedra ou madeira, e como talhadeira materiais mais fortes que o calcário. Usavam uma rocha chamada dolerito e vários outros tipos de rochas bem mais fortes, capazes de quebrar o calcário e moldar conforme a sua necessidade os blocos. Os egípcios, eles cortavam as pedras e colocavam sobre trenós. Esses trenós, eles eram arrastados por homens até chegar no canteiro de obra. Conforme a obra ia aumentando, eles usavam rampas feitas de tijolo para colocar camada sobre camada. As obras eram feitas através de pedras empilhadas sobre pedras, e eles usavam como argamassa a argila. Para ficar uma mistura mais consistente, eles usavam a argila com palha. Também temos calcário com gesso, temos betume. Eles faziam uma argamassa com materiais que proporcionassem para eles mais resistência. E nesse mesmo período, nós temos no continente americano os nativos, os astecas e os maias, que também construíram grandes pirâmides no mesmo período que os egípcios estavam construindo suas pirâmides. Os astecas, eles usavam muita madeira para servir como andaime,
e como forma. Eles também usavam pedras de calcário, que também arrastavam da pedreira até o canteiro. Uma das obras mais incríveis foi a do povo asteca, que eles viviam em uma região pantanosa, onde hoje é o México, a cidade do México, e nessa cidade pantanosa era muito úmido o terreno e não dava para se construir nada. E eles queriam construir uma pirâmide. Eles queriam porque queriam construir algo grande para homenagear os seus deuses e que tivesse que ser naquela região, onde não era uma boa região que proporcionava uma boa estrutura para suas obras. Então, um dos construtores, o que desenhou o projeto, que tomou a frente do projeto, o amigo do grande chefe, do grande rei, ele teve uma ideia de usar estacas com 10 metros de altura por 10 centímetros de diâmetro, e colocou essas estacas no solo. E sobre essas estacas, ele fez a enorme pirâmide que tinha equivalente a uns 30 metros, equivalente a uns 30 andares, no caso. Também temos os persas, que também tinham uma ótima engenharia. Eles aprenderam bastante com outras nações e desenvolveram a sua própria engenharia, grandes palácios, grandes aquedutos. Também temos os chineses. Os chineses, eles foram responsáveis por criar uma das grandes maravilhas do mundo, que até hoje está de pé, que é a Muralha da China. Ela foi feita com vários sistemas construtivos diferentes. E os chineses, eles usavam uma argamassa que rivalizava com a nossa argamassa. Eles usavam papa de arroz com calcário queimado. E isso dava uma boa resistência no assentamento de tijolos e de blocos de calcário. Também temos os romanos. Esses também foram incríveis. Os romanos, eles desenvolveram o primeiro aglomerante hidráulico. Eles utilizavam o calcário, eles utilizavam a areia, eles utilizavam um solo de terreno vulcânico chamado pozzolana e faziam essa mistura com água e formava uma argamassa semelhante ao cimento que nós usamos hoje. Essa argamassa proporcionava um tempo de pega maior e era mais resistente. E foi com isso que os romanos fizeram as suas grandes cidades feitas de mármore e também fizeram seus grandes aquedutos. Eles fizeram um ótimo sistema de drenagem que pegava toda a água suja da cidade e jogava no rio Tigre. Os romanos também criaram piscinas, grandes piscinas em torno da cidade para que servisse de banho público. Algumas que eram para os nobres tinham até nível de temperatura, eles podiam tomar banho na água quente, na água fria, na água morna. E eu aconselho a todos que estão assistindo esse vídeo que venha a procurar mais sobre a história das grandes nações. Eu aconselho a procurar no YouTube, o título do vídeo é Construindo um Império. Vai aparecer vários impérios e vários sistemas construtivos usados por cada povo. Que isso é o que nos ensina como o homem mudou e como o homem evoluiu os materiais. Agora eu vou falar sobre os aspectos materiais. Os materiais, para ser utilizado no canteiro de obra, ele necessita de condições técnicas para que eu venha utilizar, para que ele venha a ser adequado. Todo material ele tem que ter resistência. Resistência é a força que o material tem de resistir ao desgaste. O material tem que ter trabalhabilidade. A trabalhabilidade é a facilidade de manusear uma argamassa, um concreto, com a diminuição, a redução de pouca homogeneidade. Também temos a estética. O material tem que ter uma boa estética para me dar uma beleza arquitetônica. Higiene e segurança. Condição, tem que ter uma condição econômica para que eu venha ter a facilidade de aquisição desse material e a redução de futuras manutenções. Agora eu vou falar da classificação dos materiais. Os materiais são classificados de 3 formas: materiais de vedação, materiais de proteção e material estrutural. Agora falar das propriedades. Antes de falar das propriedades, eu quero relembrar um pouco o que eu falei na aula anterior. Os materiais são formados por pequenas partículas chamadas de átomo, e essas partículas elas se ligam
e quando elas se ligam, elas formam moléculas. E essas moléculas formam uma estrutura. Essa estrutura é que vai caracterizar o meu produto, vai dar as propriedades que esse meu produto vai ter. Então, as propriedades que eu vou citar, o que vai influenciar nessas propriedades, o que vai fazer com que esse material tenha mais tendência a ter uma boa maleabilidade ou não, é a sua forma, como ele foi ligado, como suas moléculas foram ligadas. Agora eu vou falar sobre as propriedades em si. As propriedades, os materiais têm várias propriedades. Uma delas é a extensão, que é a propriedade que o material tem de ocupar um lugar no espaço. Existe também a propriedade da massa. A massa é o conjunto de matéria que esse material tem em si. Tem o peso, que é definido como a força com que a massa é atraída pela gravidade. O volume, o espaço que ocupa determinada matéria em comprimento, largura e altura. Tem a propriedade da massa específica, é a relação entre massa e o volume. A densidade, relação entre a massa e a massa do mesmo volume de água. O peso específico, a relação entre peso e volume. A porosidade, propriedade que o material tem em armazenar fluidos em seus poros. A dureza, resistência dos corpos à pressão e corte. A tenacidade, resistência que o material possui em receber choques até a sua ruptura. A maleabilidade, propriedade que o material tem de se flexionar e não quebrar. A ductabilidade, que é semelhante à maleabilidade, a propriedade que o material tem em se deformar. A durabilidade, a capacidade de duração do produto em determinados ambientes. O desgaste, a perda de qualidade. A elasticidade, tendência dos corpos de voltar à forma inicial após o esforço. Falando em esforços, os materiais eles são sujeitos a esforços, como o seu peso próprio e a ação dos ventos. Determinados esforços recebem um nome, e eu vou citar os principais esforços que o material pode sofrer. Um deles é a compressão. A compressão é aquela força que comprime o material. Também tem o esforço de tração, que é aquela que traciona o material, que puxa o material. Também tem o esforço de flexão, o esforço que o material sofre para se flexionar. Também existe o esforço do cisalhamento, que é aquela força cortante, a força que vem de cima, a força de baixo, fazendo com que o material venha a se romper. Também existe outros tipos de esforços, mas esses são os principais a qual eu dei o destaque. Agora, vou finalizar a aula e falar o que vai ocorrer na próxima aula. Para finalizar, eu queria dizer que os materiais, como todo mundo percebeu durante essa aula, eles sofreram grandes evoluções. A gente pode ver isso que nas construções de hoje em dia, de casas, residências, de apartamento, as pessoas estão tomando como sistema construtivo o drywall, que é a estrutura metálica junto com um bloco de gesso cartonado, que vai proporcionar uma espessura de parede bem menor e vai me dar mais vão livre, mais espaço livre dentro do meu ambiente. E eles estão usando essa estrutura porque é bem mais viável do que usar uma parede de alvenaria. E com isso nós vemos que os materiais vivem em constante evolução. O maior pico de evolução dos materiais foi no período da Revolução Industrial. Havia muitos materiais, os homens sempre criando ideias novas de construir materiais novos para a construção e comercialização. E foi nesse período que houve a padronização. Os homens documentaram, registraram e classificaram esses materiais para que fosse melhor a comercialização desse material, um material padronizado. E vai ser sobre esse tema a nossa próxima aula. Nossa próxima aula vai ser sobre a normalização. E eu procuro fazer uma aula bem mais resumida, eu acho que a normalização é um pouco chata, mas vou tentar fazer, é um tema longo, vou procurar fazer ele em 2 aulas, se possível apenas em uma, mas que todos venham a entender, vai ser bem detalhado.
E desde já eu quero agradecer. Se você gostou desse vídeo, que você deixa um comentário, deixa um like, compartilha com seus amigos que gostam na área da construção civil. E se não está inscrito no canal, não se esquece, vamos se inscrever, que é para ajudar esse meu desejo, esse meu propósito de ajudar ao público que se interessa pela construção civil. Desde já eu quero agradecer a todos e até a próxima aula. Valeu!